Rádio Transmundial apresenta Sons do Coração. Antes de começar, ouça com atenção. Hora de se pensar, pés no chão. Sons do Coração. Apresentando músicas, reflexões e canções que vêm do coração de Deus através da criatividade do coração dos homens, com beleza e louvor. Não adianta crer, só de segunda mão. Tempo é de se rever, ser cristão. Apresentação e produção do músico, compositor e pastor Nelson Bomilca. O programa Sons do Coração tem procurado trazer reflexão sobre adoração, música e arte cristã. Estaremos falando hoje sobre estilos de louvor dos cultos comunitários e também destacando a obra deste grande músico, autor e compositor de música cristã brasileira, Carlinhos Veiga, do seu trabalho Mata do Tumbá. Sons do Coração. Em reflexões de programas anteriores, destacamos que a adoração é um estilo de vida, algo mais abrangente, que permeia todos os nossos relacionamentos, nossas ações e nossos pensamentos. E destacamos também que Deus não se ilude com os nossos ajuntamentos solenes, em nossos cultos comunitários, com tantas expressões de adoração, como as orações, as ofertas, os cânticos, as músicas especiais. Nada disso caracteriza, em essência, uma verdadeira adoração. Mas também vemos a importância dos cultos comunitários. A boa notícia é que o panorama da adoração nos dias atuais parece mais animador por essa preocupação em revitalizar a adoração nas igrejas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Muitos cristãos consideram-se ainda iniciantes nesse assunto e estão repensando os cultos públicos dos domingos, das quartas-feiras, porque amam também a adoração coletiva e comunitária. Pessoas que frequentam os cultos públicos, nos quais Deus está presente e se revela aos adoradores semana após semana de uma maneira dinâmica e envolvente. A adoração comunitária tem se transformado também numa fonte de energia e de encorajamento. E queremos destacar algumas formas, expressões destes cultos públicos que podem trazer edificação à igreja e o cumprimento da sua missão. Abrimos o programa de hoje destacando o trabalho do Mata do Tumbá, esse grande músico, compositor e pastor Carlinhos Veiga, que tem trazido a boa sonoridade da nossa cultura. Santa Folia. Olhos sedentos no negro infinito, pisando o rastro da estrela guia, farol de esperança, centelha divina que alumia o caminho. Esses homens eram mais do que simples mortais, reis poderosos, mestres da ciência, buscando respostas para os próprios dilemas no encalço da estrela. Trazem nas mãos oferendas para o menino Deus, trazem no peito o desejo de se encontrar, trazem um sorriso nos lábios, espera de alegre destino, e nos seus olhos o brilho que inspira o luar, que inspira o luar. Aqueles reis do distante Oriente vieram a Belém para adorar o menino que traz alívio
pra alma cansada de quem o buscar. Ouvimos a música Santa Folia, interpretada por Carlinhos Veiga, Célia, Cláudia, Eline, Fernando, Osair, Pedro e Ricardo. Na viola caipira, Carlinhos Veiga, e no baixolão, no acordeon, Enos Marcelino, no violino, Kelly Serani, e nas percussões, Sandro Araújo e Léo Barbosa. Sons do Coração. Culto litúrgico. O culto litúrgico é de longe o mais tradicional de todos os estilos. Reivindica a mais antiga herança com raízes no solo dos patriarcas da Igreja e na era medieval. Esse estilo de culto continua sendo praticado pela maior parte das igrejas alinhadas aos protestantes históricos, chegando a ganhar popularidade entre muitas igrejas evangélicas. O clima do culto litúrgico reflete um equilíbrio entre a contemplação e a majestade. Este estilo valoriza muito a reverência. O culto é muito bem planejado e completamente estruturado. O propósito de um culto litúrgico é levar a comunidade cristã a se curvar diante da glória transcendente de Deus, ou seja, louvar o poder e a grandeza divina. Em razão disso, a imanência, que significa a proximidade de Deus, recebe muito menos ênfase. Assim, estamos predispostos a sentir muito mais a grandeza do que a proximidade do Senhor. Observamos no modelo bíblico de Isaías capítulo 6, de 1 a 9, em que o profeta tem uma visão do Deus Santo cercado de anjos que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Podemos pensar a dimensão de um culto público também baseado numa liturgia cheia de significado. Ouviremos do Mata do Tumbá, de Carlinhos Veiga, a música Estrada, composição de Carlinhos Veiga e Ricardo Amorim. A estrada segue seguindo o voo, sem saber por onde, mas sempre vou. Nem o destino certo é o que importa, e o Pai me espera bem junto à porta. A estrada segue seguindo o voo, sem saber por onde, mas sempre vou. Nem o destino certo é o que importa, e o Pai me espera bem junto à porta. O caminho às vezes é calmaria, vento refrescante na pele macia, frutas doces no campo, ao alcance da mão.
CD Mata do Tumbá, Estrada, de Carlinhos Veiga e Ricardo Amorim. Sons do Coração, com Nelson Bomilca. O culto tradicional, apesar de ser claramente menos formal que o estilo litúrgico, também segue uma ordem planejada e estruturada. Ainda que seus ministros o descrevam como não litúrgico, seria mais adequado chamar esse estilo de semilitúrgico. Esse estilo originou-se nos Estados Unidos na época em que os pioneiros cruzaram os Montes Apalaches em sua peregrinação rumo ao oeste e ganhou um lugar permanente na adoração protestante depois que as fronteiras foram estabelecidas. O estilo tradicional é por isso uma mistura do culto litúrgico com o reavivamento da fronteira que aconteceu nos Estados Unidos. Gratidão e pregação são os tópicos que predominam na adoração tradicional, o que sugere que o principal propósito desse estilo é levar a congregação a agradecer a Deus por sua bondade e a ouvir Deus falar pela sua palavra. O modelo bíblico principal parece basear-se nas cartas de Efésios e Colossenses, nas quais são enfatizados os ensinamentos de Cristo e o canto congregacional. Este modelo, surgido na igreja do primeiro século, encontra sua maior expressão em Colossenses 3,16, em que Paulo exorta seus leitores com essas palavras: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Ouviremos com Carlinhos Veiga Uma Vida Melhor, do CD Mata do Tumbá, com destaque para uma viola de coxo, uma espécie de um alaúde rústico com 5 cordas e sem a boca, e que fala sobre o Cochipó, o rio que banha a capital no Mato Grosso. Carlinhos adora a Deus olhando esse cenário. Nas barrancas do Cochipó entendi que a vida pode ser melhor. Enquanto pescava um peixe, assuntei o que estava ao redor. Vi as águas tranquilas correndo, vi o ipê amarelo em flor. Enquanto a siriema cantava seu canto chorado, cheio de amor. Canta, siriema do Mato Grosso. Percebi nessa sinfonia de graça e beleza um regente maior, dirigindo cada detalhe num grande cenário de som e de cor. Contemplando a criação, contemplei a glória do Deus Criador, que agora recebe dos seus honra, majestade, elogio e louvor. Ouvimos com Carlinhos Veiga, do CD Mata do Tumbá, Uma Vida Melhor, onde se destaca o dueto da viola de coxo e a rabeca, instrumento também artesanal, parecido com o violino. Sons do Coração. Os padrões do culto avivado que vemos atualmente espelham-se nos modelos desenvolvidos nas novas fronteiras dos Estados Unidos durante o início do século XIX. Caracterizado pela informalidade, exuberância, entusiasmo e pregação agressiva, este estilo de culto busca levar o pecador perdido ao Deus de misericórdia. O clima entusiástico desses cultos causa impacto direto nas emoções, de modo que as pessoas venham a sentir a presença de Deus durante os momentos de adoração. Apesar dos cultos avivados serem considerados antilitúrgicos, geralmente a ordem de culto ainda é planejada e estruturada com antecedência. O principal propósito do culto avivado é evangelístico, alcançar o perdido com o evangelho de Jesus Cristo. A pregação de Pedro na festa de Pentecostes, conforme o relato de Atos 2, é o principal modelo bíblico para esse estilo de culto. Quando Pedro proclamou o querigma naquele dia em Jerusalém, 3.000 judeus creram no evangelho e foram batizados. Aqueles que defendem o estilo avivado creem que este é o objetivo do culto cristão, alcançar o maior número possível de incrédulos para as boas novas de Cristo. Outro trecho muito usado para determinar as linhas mestras desse tipo de culto é a passagem que Paulo exorta Timóteo, um jovem pastor que era seu filho na fé.
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Esse texto bíblico mostra o objetivo secundário do culto avivado: motivar os cristãos a viverem uma vida piedosa em um mundo perdido, compartilhando o seu testemunho com os não cristãos. Ouviremos agora do Mata do Tumbá com Carlinhos Veiga, Nele Esperarei. O galo canta na cumieira do paiol, anunciando ao sertão nascer do sol. A natureza explode viva em alegria, celebrando a vida que se renova no novo dia. Nessa festança eu pulo cedo do meu giral, reúno as minhas 2 reses no curral, apeio uma, ordenho outra de cada vez, com gratidão ao Deus da vida que me fez. Sem cerimônia volto pro meu rancho de sapê, minha mulher já me espera com o café. Beijo os filhos, ajeito a boia na madura, troco a camisa, acocho a sela da minha mula. Vou pra cidade pra ver se agora consigo um jeito de atalhar essa conversa com o prefeito. As coisas andam destrambelhadas pro nosso lado, ainda na semana gastei o último trocado. Sons do Coração. O sol se esconde anunciando o fim da tarde. Eu estou de volta depois de um dia na cidade. Mais uma vez não me receberam pra conversar. Me disseram que os homens viajaram pra capital. Nesse desatino a canção esgota, o peito aperta, os olhos molham essa estrada que é tão deserta. Peço a Deus que não me deixe andar sozinho. Sua companhia traz esperança pro caminho. Ouvimos com Carlinhos Veiga do CD Mata do Tumbá, Nele Esperarei. Sons do Coração. O culto denominado hoje na Igreja Contemporânea de Louvor e Adoração caracteriza-se por uma ação mais informal, com muito som, e no qual a congregação busca ativamente a presença imediata de Deus. Os cristãos adoradores celebram sua experiência com Deus por atos exteriores de adoração, às vezes completamente desinibidos. É comum vermos nesse estilo claras tendências carismáticas, como falar em línguas, interpretação de línguas e também a expressão corporal. Esse estilo de culto realça a participação e a expressão do corpo, onde se gosta de bater palmas, levantar as mãos, mover o corpo ao ritmo da música e também com gritos bem altos. O propósito dos cultos desse estilo é levar a congregação a oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor por meio de um clima alegre de adoração. Baseia-se na passagem do Antigo Testamento que o inspira no Salmo 150, em que o povo de Deus é convidado a louvar ao Senhor ao som da trombeta, com saltério e harpa, com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas e com símbolos sonoros. O salmista também encoraja nesse sentido: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Salmo 47:1. Esse estilo tem antecedentes históricos. A cultura negra nos Estados Unidos, com herança africana, a expressão no negro spiritual e no gospel, e também a característica de reação alegre e espontânea dos adoradores enquanto o sermão é pregado, concordando com o que está sendo exposto. Sons do Coração. Terminando a nossa reflexão sobre estilos de culto, falamos agora sobre o culto facilitador, que tem sido muito difundido no Brasil e fora do Brasil. Baseado na expressão de adoração da Igreja Comunidade da Willow Creek e também
em cultos encontrados na comunidade de Saddleback, do pastor Rick Warren. O objetivo do culto facilitador é evangelístico, ser breve e alegre, criado especialmente para os interessados, ou seja, não cristãos que estão procurando Deus, mas ainda não tomaram uma decisão pessoal de se entregar a Cristo. Não se trata de um culto de adoração feito para cristãos, pelo contrário, o seu propósito é apresentar e explicar o Evangelho aos não cristãos numa linguagem não religiosa e não tradicional. Os membros de uma determinada comunidade cristã trazem os seus amigos não cristãos a esses cultos, planejados especificamente para comunicar a mensagem de Cristo de modo que não assuste os incrédulos ou lhes cause desconforto. Em outras palavras, o público-alvo de um culto facilitador são os não cristãos. O modelo bíblico que orienta esse estilo de culto é a história de Paulo registrada em Atos capítulo 17, 16 a 34, em que o apóstolo prega em Atenas sobre o Deus desconhecido. A passagem descreve como Paulo adaptou a transmissão de sua mensagem aos ouvintes, de forma que o evangelho lhes fosse apresentado de um modo compreensível. Promover o bem-estar cultural, mas sem fazer concessões ao evangelho, é o objetivo do culto facilitador, muito difundido nos dias atuais. Sons do coração. Vamos cantar, meu povo, que a alegria já vem chegando. Vamos cantar, meu povo, que a alegria já vem chegando. Trazendo na sua batida a esperança para aquele que tá precisando. Trazendo na sua batida a esperança para aquele que tá precisando. Vamos cantar, meu povo, que a alegria já vem chegando. Trazendo na sua batida a esperança para aquele que tá precisando. Meu povo, vim aqui pra anunciar, na batida do pandeirão, da matraca, da caixa e do maracá, que nesse guarnecer alegria igual não há, pois o canto que entoamos ao Senhor Jesus nós iremos louvar. Cantar, meu povo, que a alegria já vem chegando. Trazendo na sua batida a esperança para aquele que tá precisando. Vamos cantar, meu povo, que a alegria já vem chegando. Trazendo na sua batida a esperança para aquele que tá precisando. Meu povo, vem comigo entoar a canção que presta louvor ao Deus Criador de tudo que há, ao Senhor de todas as culturas. Com meu canto eu quero exaltar a Jesus, Filho de Deus, um louvor brasileiro eu quero ofertar. O programa Sons do Coração trouxe hoje reflexões sobre estilos de cultos públicos, estilos de louvor, baseado no livro Estilos de Louvor, de autoria de Paul Basden, traduzido por Emerson Justino, músico da Igreja Batista. Você pode ter acesso a esse material entrando em www.mundocristão.com.br. Destacamos também o CD de música cristã brasileira com a nossa herança cultural, de Carlinhos Veiga, Mata do Tumbá, que é uma área de preservação ambiental nos arredores do povoado de São Sebastião das Águas Claras, também conhecido como Macacos, bem próximo a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Agradecemos a todos os ouvintes do programa Sons do Coração e aos nossos patrocinadores, Instituto Ser Adorador e também a W4 Endonet, editora que tem produzido material de música cristã e de adoração. Agradecemos também à Rádio Transmundial, que tem possibilitado a feitura deste programa. Escreva para Transmundial, Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo, ou escreva para rtm@transmundial.com.br. Grato pela sua audiência. Deus abençoe a todos os ouvintes. Sons do Coração.
Idealizado por Nelson Monteiro e Nelson Bobilca. Patrocínio W4 Editora. Publicando conceitos. Acesse w4editora.com.br e Instituto Seradorador. www.seradorador.com.br. Trilhas musicais Antes de Começar, de Guilherme Quer e Jorge Camargo. E Marcos Cavalcante, do CD Cordas e Laços. Realização Rádio Transmundial.